qual é a realidade das famílias onde tem uma pessoa com doença rara? É uma realidade triste. É bem triste, porque assim, normalmente vai afetar as pessoas que têm uma condição financeira mais vulnerável. Então, normalmente, uma das pessoas da família para de trabalhar para acompanhar aquela criança Então, ou aquele aí a adulto. renda já começa a diminuir. A renda começa a diminuir. Ele provavelmente vai ser atendido no SUS, então ele vai enfrentar toda a regulação. Aí a gente está falando de regulação para consultas, para exames. Então, é tudo muito mais moroso. Por mais que os médicos que trabalhem com doenças raras, eles façam um trabalho muito além do que eles podem, né? Eles são extremamente dedicados, extremamente amorosos. Eles têm as suas limitações de política, de orçamento. Então, até de recurso material, muitas vezes. Exatamente, e recurso humano também. Então, é muito mais complexo do que só a questão de regulação. Então, assim, pacientes com distonia que fazem uso da toxina são poucos. A gente sabe que teve um protocolo para a inclusão de um tratamento para distonia recentemente. E para a eletroneuromiografia, que é o exame também que se faz para identificar a distonia. Que é um exame extremamente doloroso. Mas é o principal. É o principal. Eu, por exemplo, fiz pela ACD esse exame, essa eletroneuromiografia, porque o convênio não cobria. Então, eu passei por essa burocracia do Estado para conseguir acessar a ACD e descobrir o que era. Mas só através desse exame de eletroneuromiografia é que é possível descobrir. Eu desconheço esse exame no SUS. Não sei, Amira, se ele é incorporado, mas eu tenho uma pergunta. Vocês têm que fazer biópsia de músculo? Não. Só o Só a eletroneuromiografia você consegue identificar qual é o músculo que está ativando o responsivo no cérebro. A eletromiografia é um exame que você vai colocando as agulhas nos músculos. E ali vai tendo... exato. É um exame uma vida de dor. Por vários momentos você fala dor. É um exame... Para mim, toda vez que algum paciente fala para mim que vai ter que fazer esse exame, eu já sofro por ele, porque a gente sabe que é dolorido. Esse exame ali tem na ponta das agulhas um eletrodo, né? Conectado a fios e a um aparelho. Então, o médico ele coloca a agulha em vários pontos do seu corpo ao mesmo tempo e vai medindo ali as pulsações, os impulsos involuntários, e ali tem a medição de não só de qual músculo, mas a potência daquele músculo. Por que isso é importante? Por causa da quantidade de medicação que vai ser aplicada naquele músculo. Certo. Para não aplicar demais e a pessoa, de repente, aplica no braço e perde total capacidade de abrir a garrafa. Então, também tem a dosagem da toxina, que só com esse exame é possível você fazer direito. Tá. Só para voltar um pouquinho, Amira, aqui na questão das famílias. Eu queria entender um pouquinho mais da questão das famílias. A gente fala muito aqui de gestão humanizada, né? Muito de uma empresa humanizada. E o que acontece? Quando você me fala o número de 30 milhões, as empresas que a gente que escutam, as pessoas de recursos humanos, as pessoas que estão escutando esse podcast, falam, peraí, gente, 30 milhões, então pode ser que na minha empresa alguém tenha, ou o familiar de alguém tenha. Exato, sim. Como que eu agora, porque assim, a gente está vendo aqui várias questões públicas que tem uma morosidade que a gente já conhece, que é muito difícil, que eu, como privado, posso estender em termos de humanização para lidar com essas pessoas que têm, por isso que eu estou te perguntando da família, como é essa estrutura familiar de alguém que tem uma doença rara. Porque também ajuda a gente a entender um pouquinho por que às vezes aquele funcionário que chega na empresa com cara super cansada, por que ele está tão cansado? Porque talvez a criança, o filho... Não, né? Então, estender um pouco mais. A gente conversa muito sobre isso e eu sinto que falta um pouquinho de
de se colocar no lugar do outro, esses gestores de empresas, de entender que vai além de uma pessoa que tem um horário para cumprir. A gente precisa humanizar, a gente precisa olhar fora da caixinha, porque aquele funcionário que precisa faltar muitas vezes, que apresenta muitos atestados, que precisa acompanhar o filho, precisa acompanhar a esposa em várias consultas, tem um porquê. Se você não senta e conversa com esse seu funcionário para tentar entender o que se passa, você não vai ter um funcionário que vai te atender, que vai estar ali de uma maneira feliz. Porque você precisa ter um funcionário feliz trabalhando com você. Que sinta prazer em ir e saber que ele vai ser bem acolhido. E a gente vê isso, eu ouço muito de mães. Eu não posso acompanhar meu filho porque se eu perder mais um dia de trabalho, meu chefe já falou que vai me mandar embora. E aí você fala assim, mas você explicou? Ela falou assim, expliquei, levei relatório. Eu falei, você quer que a gente, como associação, converse e explique para a pessoa do RH o que está acontecendo? Não, porque eles não vão entender. Então, a gente também, como instituição, acaba ficando de mãos atadas em como levar esse conhecimento, essa necessidade de, olha, ela tem uma situação muito específica em casa e ela precisa de um pouquinho mais de ajuda. Ela precisa de um pouquinho mais de flexibilidade no horário dela. Porque não tem atendimento de final de semana nos hospitais. E às vezes você flexibiliza, né? Pode chegar mais tarde 2 vezes, sei lá, por semana, que é os dias das terapias, de repente, e, né, fazer talvez essa compensação, a pessoa fica muito mais grata, né? Muito mais grata, ela fica muito mais produtiva, ela se sente muito mais segura em poder continuar o trabalho dela e saber que ela ainda vai estar cuidando daquela pessoa que precisa dela. E aí a gente fala assim, isso serve tanto para homens quanto para mulheres. Claro. Os homens acabam ficando cada vez mais afastados do acompanhamento dessas crianças ou dessas pessoas que precisam de suporte, porque ele é o provedor. Provedor. Papel do provedor, Foi né? o que aconteceu com meu pai. Ele nunca pôde participar, o meu pai nunca pôde participar da minha jornada com a distonia. Porque ele precisava trabalhar. Era uma questão de sobrevivência, né? O convênio que eu tinha era porque ele trabalhava. Claro. Sim. Então, quem corria comigo para cima e para baixo era minha mãe. Ela trabalhava? Não, ela não podia. Ela tinha que estar comigo. E falando de chegar mais tarde no trabalho, essas coisas, hoje é o que acontece comigo. Para eu dormir, eu preciso tomar remédio, porque a distonia ela é algo que acontece o tempo todo. O tempo na minha todo, vida. 24 horas por dia. 24 horas assim. Chego em casa esgotada, não só por causa do trabalho, mas porque eu lutei o dia inteiro com o É um meu esforço corpo. físico o dia inteiro, né? Então eu preciso tomar um remédio para dormir. Eu preciso de mais horas da noite para dormir. Eu deito cedo, eu deito às 10 da noite e acordo às 8 da manhã, porque o meu corpo precisa de muito mais tempo do que o normal. Você tem um gasto calórico, né? A gente nem imagina isso, mas é um gasto muito grande de energia. É muita energia que precisa. Então, eu entendo que assim as empresas precisam realmente fazer o que a Amira falou. No mínimo, ouvir, abrir a escuta, estar disposto a ouvir. Por mais que dali não saia nada depois. Mas esteja disposto a ouvir. Mas sempre é possível alguma coisa, né? Sempre é possível. Sempre é possível. A gente entende que sempre é possível. Mas a gente aí começa a falar de organizações, de coisas maiores. Né? Aí envolvem outras coisas dentro das empresas que a gente não vai entender. Que a gente nem tem acesso a entender.